Nação, esse vídeo do Fábio tá circulando muito nas redes sociais. Eu decidi trazer aqui pra gente relembrar, né, quando o Fábio falou, né, sobre a questão da saída do Cruzeiro. E é um ídolo histórico, um cara que vai completar agora 46 anos, né? E eu acho que merece aí todo o nosso respeito, né? E também nossa gratidão por tudo que fez no Cruzeiro. Hoje, se o Fábio estivesse no Cruzeiro até hoje, né? Vamos dizer assim, tá jogando em alto nível ainda, seria mais de 22 anos vestindo a camisa do Cruzeiro, né? Ele que saiu do Cruzeiro com quase 18 anos pela passagem que teve no clube, né? Estarei completando hoje mais de 22 anos. 22 anos e pouco, né? Ele que completa 46 anos, né? E olha pra você ver ainda jogando em alto nível. Pode até renovar o contrato para mais tempo, tá? É isso mesmo. Tem físico aí e corpo para aguentar mais um tempinho ainda o goleiro Fábio. Imagina só, 18 anos já foi o maior da história do Cruzeiro. Imagina se ele estivesse jogando até os 22 anos, né? 22 anos de carreira, hein? Tem muito moleque por aí que não tem 22 anos de idade. O cara completaria 22 anos só de Cruzeiro, né? E além de completar os 1000 jogos também, que eu acho que faltou esse detalhe, né? Faltava ali o quê? 25 jogos para completar 1000 jogos, né, cara? Mas vamos trazer aqui, se você gosta do Fábio, você vai deixar o like nesse conteúdo aqui se você gosta do Fábio. Belezinha? Deixa o like aqui pelo Fábio aí. Vamos trazer um trechinho da entrevista dele e a fala aqui sobre a questão do Cruzeiro aí. Simbora. Primeiramente é gratidão pela possibilidade de estar com saúde e motivado ainda a pagar o preço. Porque talvez seja somente essa frase, né? Motivado a pagar o preço, né? Porque somente pelo dinheiro você não consegue manter essa rotina, né, do dia a dia, as cobranças, né? Você tem que amar muito, querer muito e ter prazer nisso, de acordar todo dia e ter a possibilidade de vir para o CT, vestir a camisa do clube e fazer de novo, e de novo, e de novo, independente do resultado, entendeu? Isso aí, dinheiro nenhum pode te motivar. Então, o amor, a vontade, com certeza vai prevalecer do que só o financeiro. Se for só financeiro, chega uma hora que o cara vai entrar dentro do carro e vai falar, não quero ir pro CT hoje e chega. A tua história, né, no teu depoimento pessoal, né? E muita gente que vai falar sobre o Fábio fala que foi por causa de dinheiro, porque o Cruzeiro devia mais de 20 milhões para ele, que não sei que ele não abria a mão disso. E uma questão que prova que é o contrário, porque quando todo mundo entrou na justiça, o Fábio não entrou. O Fábio, tudo que o Cruzeiro falou que ia fazer, eu vou te pagar com o tempo e tal, ele aceitou, né? Mesmo depois que já tinha deixado o Cruzeiro. Então, é uma prova aí de que não era uma questão ali de que, se não me pagar eu não vou ficar, entendeu? Porque tem muita gente que pensa que é assim, né? Que o Fábio só não ficou porque o Cruzeiro não queria pagar os 20 milhões que devia a ele. Marcada muito por aquele não, né? Aquela proposta da Espanha, né? Do Osasuna, que você teve a oportunidade, né? Você teve as portas aí de acertar com o clube espanhol, mas aquela experiência que você teve, né? Junto com a sua esposa, depois de uma oração, de ficar atento a um sinal de Deus. É um testemunho, né? E o erro do contrato foi o sinal de Deus para que você não assinasse e continuasse a tua história, que foi muito grande no Cruzeiro. Ela foi um marco. Você pensa às vezes como teria sido a sua vida na Europa, porque era um sonho, você deixou claro que também era um sonho seu e da sua naquela família. época era um sonho. Às vezes dá uns flashes, você pensa, futebol espanhol, né, tudo mais, que poderia ter sido construído, ou você apaga e para de pensar a partir do momento que você assinou nunca o Cruzeiro? pensei. É a mesma situação da seleção, é a mesma situação da seleção, se eu tivesse ido, como seria, né? Então por isso que eu fico leve para continuar na minha caminhada, né? Tentando usufruir do que Deus proporcionou. Então quando eu deixei aquele sonho que eu tinha, Deus viu que eu confiava plenamente nele, né? E aí ele foi direcionando. Eu tive outras propostas para sair e poderia ter saído financeiramente muito melhor do que eu tinha no momento no Cruzeiro. Mas Deus já tinha, mas Deus já tinha me dado aquela paz de permanecer ali, que algo ia ser
maravilhoso ali na minha carreira, né? Na minha trajetória, e foi os quase 18 anos que eu fiquei no Cruzeiro, né? Tornei o jogador que mais vestiu a camisa, né? E conquistas, né? Alegrias, né? Dos meus filhos, tendo a possibilidade de estar ali no dia a dia, né? Vendo eu jogar, entrar no campo. Então, do dia que eu deixei aquele contrato ali, nunca mais imaginei que se eu tivesse assinado, como seria. E depois nas outras propostas foi direção total de Deus. Eu sempre falei que não queria sair, mesmo financeiramente sendo bom. E Deus sempre supriu muito mais do que eu imaginava. Nem nos melhores dos meus sonhos eu poderia imaginar uma carreira igual eu tive. Então, só gratidão a Deus. Um detalhe, será que se o Fábio tivesse até hoje no Cruzeiro, o filho dele seria um goleiro ali? Para estar pensando muito em breve ser também, estar no time principal, porque pela idade do menino ele já tá, daqui a pouco tá na idade de sub-20 já, né? Seria um goleiro pro futuro. Imagina o Fábio passando bastão pro filho, né? Seria interessante naquele momento, se tudo acontecesse naquele período dele ficar, permanecer, encerrar a carreira no Cruzeiro, né? Ele conhece o meu coração, e isso me dá a possibilidade de ser grato. A saída do Cruzeiro doeu? Eu acho que foi uma permissão de Deus, né? Depois que passa o momento, assim, eu acho que eu poderia até ter saído do Cruzeiro, mas da forma transparente, né? Do jeito que eu sempre fui. Deixei de sair do Cruzeiro no pior momento do Cruzeiro. Se eu tivesse falado depois que o Cruzeiro caiu para a Série B, né? Que eu não ia ficar, né? Com certeza eu teria equipes, né, para jogar, e sempre tive a paz e a tranquilidade que eu tinha que permanecer pela minha gratidão. Não achava justo, seria uma pessoa ingrata se eu tivesse saído, e faria da mesma forma. Então a minha saída do Cruzeiro não dependeu de mim em nenhum momento, né? Deixei bem claro, todo mundo viu, e tenho a consciência tranquila que fiz de tudo para continuar. E Deus permitiu que acontecesse dessa forma, e aí você tem que confiar em Deus. E eu confiei no momento difícil, abriu a porta no Fluminense, e estou muito feliz aqui, grato demais pela essa porta aberta e pela possibilidade de cada dia poder vestir a camisa do Fluminense. Uma frase sua, né, da época, que foi parte do seu depoimento, né, nas redes sociais: tentei e lutei. A SAF do Cruzeiro quer encerrar a minha carreira imediatamente, mesmo estando em plenas condições físicas e técnicas para continuar jogando em alto nível e ajudando o clube. Foi quando isso aí? Foi quando você saiu, né, do clube. Já né? se passa 1 ano e 6 meses, né? Que eu saí. Sim. Então Deus justifica, né? Eu não preciso... A volta foi muito marcante, né? O primeiro encontro, né? Foi, o reencontro, né? Foi, assim, uma coisa estranha pro torcedor, né? Porque acostumado a me ver mais de 18 anos, várias gerações, né? Que cresceram, que entraram comigo às vezes, né? Os mais jovens, né? Os mais velhos, né? Tiveram a oportunidade de me ver jogar há muito tempo. Então ficou a situação assim, meio estranha só daquele momento, né? E é que eu falei, assim, Deus sempre vai justificar, né? Eu fiz a minha parte, não, como eu já tinha falado em outras vezes, não foi por dinheiro, porque se fosse por dinheiro eu tinha saído quando a equipe caiu. Abri mão de tudo, fiz de tudo e deixei bem transparente pro torcedor, entendeu? E só achei que poderia ser diferente, mesmo se não fosse para mim permanecer, que fosse da forma correta, né? Com hombridade, com transparência. Isso faltou. Quem lembra, Faltou lembra, muito, né? mas... Ronaldo chegou, poucos dias depois, já falou que o Fábio não ficaria. Eu lembro muito torcedor ir para a porta da Toca da Raposa protestar, caminhão de som, né, fazendo protesto ali. E mesmo assim o Ronaldo manteve a decisão. O Fábio tentou fazer uma reunião para ver se conseguia ficar, abriu mão de muita coisa para tentar ficar, mas o Ronaldo já estava meio que decidido, né, que tipo, iniciaria um projeto meio que sem peças daquele time que foi rebaixado, meio que nesse caminho aí, e o Fábio estava incluído
nesse pacote. Teve também a questão da dívida que tinha ali naquele momento. Muita daquela dívida foi meio que criada no período de Série B, né? Porque quando o Cruzeiro cai para a Série B, o Cruzeiro não tinha uma dívida com o Fábio, né? Muita gente conta isso, né? Só tô passando o que a gente escuta. Não tinha uma dívida com o Fábio. E ali, como o Fábio recebeu um salário, não vou falar o salário, mas recebeu um salário mais alto, acabou que o salário do Fábio foi reduzido e foi readequado, mas aquele valor que o Fábio não recebia, né? Ele ficava acumulando durante os meses e ficou nesse período até o Fábio sair. E desde quando o Cruzeiro foi rebaixado até o período que o Fábio saiu, esse acúmulo de dinheiro foi de 20 milhões, segundo a gestão daquela época falava, né? Então é como se a readequação do salário, mas aquele salário que o Fábio, vamos dizer assim, um exemplo, tá? O Fábio ganhava 800 mil por mês, é um exemplo, não sei se é isso não, mas é um exemplo. E aí cai para a série B, tem que readequar o salário dele foi para uns 300, um exemplo também, tá? Então essa margem de 300 até 800 ficava a ver, né? Ficava ali de lado, mas era dele. Então todo mês acumulava aquele valor até o período que ele saiu. Uma totalização aí de 20 milhões, mais ou menos, que depois o Fábio deixou, né, para ser pago aí com a recuperação judicial. Muitos foram meio contra a recuperação, o Fábio não. O Fábio foi a favor da recuperação e acabou aceitando os termos tudo da recuperação. Ficou para trás e, como eu disse nessa entrevista quando eu saí, como você citou aí, Deus me deu a possibilidade de estar hoje jogando aí 1 ano e 6 meses. E graças a Deus aqui no Fluminense, numa grande equipe. Então foram mais que palavras, né? Foram situações do dia a dia, de jogo a jogo. E tem um detalhe rapidinho aqui. O Fábio foi pro Fluminense, foi campeão da Libertadores, né? Vem entrando em competições, brigando por títulos há algum tempo já. Está agora na próxima fase da Libertadores. Enquanto isso, o Cruzeiro não. O Cruzeiro não foi campeão de Libertadores. E o Cruzeiro não está na próxima fase das quartas de final da Libertadores desse ano. Então o Fábio, mesmo que saiu do Cruzeiro, ficou triste, chateado. Mas o Fábio ganhou muito mais coisas no Fluminense do que se tivesse no Cruzeiro hoje. Uma realidade, né? Ser justificado. Hoje, né, na época, o que a gente sentiu foi uma chateação sua, né? Pela forma como essa página foi virada, né? Foi encerrada. E muito na figura da SAF e na figura do Ronaldo. Eu quero saber como que é a sua relação hoje com ele, porque ele deu um depoimento, deu uma declaração de que poderia haver a possibilidade de você encerrar a carreira ou ter um jogo de despedida. Essa relação foi retomada? Há conversas, há planos, há um desejo por parte do Fábio, por parte do Cruzeiro? Eu nunca conversei com o Ronaldo, né? Desde aquele momento, a forma que foi totalmente fora do que é correto, né? Eu fiz de tudo, voltei antes de férias e tal, pra conversar com os caras, fiz de tudo, abri mão de tudo, tal. E depois não tive mais contato com... Nem na minha volta não tive contato, só com as pessoas, né? Que foram direcionados para conversar comigo. E foi o que eu falei, abri mão de tudo para permanecer, para tentar ajudar. Falei o que tinha acontecido nos 2 anos que o Cruzeiro ficou na Série B, que ia começar a temporada novamente, né? 3º ano. Mas depois que saí de lá também nunca tive contato com o Ronaldo. E segui minha vida aqui no Fluminense, né? No meu dia a dia, como eu falei. Gratidão por estar aqui no dia a dia fazendo o meu melhor pela camisa do Fluminense, né? E se encerrou a minha passagem lá no Cruzeiro quando eu saí, né? Em respeito ao Fluminense e meu foco aqui e minha dedicação diária, né? Então, uma coisa que você não pensa, já pegando esse gancho final, pelo respeito, pelo foco ao Fluminense, é uma coisa que hoje você não pensa em jogo de despedida. Não, penso aqui, até dezembro estou no Fluminense. Vou dar minha vida pelo Fluminense e honrar ao máximo essa camisa, porque foi o presente de Deus, a porta aberta de estar vestindo essa camisa. Eu agradeço o Mário, todo mundo aí do Fluminense que me recebeu super bem, todos os funcionários, parecia que eu jogava aqui há 10 anos, assim.
mas pela minha história, né, dentro do futebol. Então você vê que às vezes você está ali no dia a dia, está em outro clube, você acha que as pessoas não estão te acompanhando, né? Quem é do futebol acompanha, e eu tive a possibilidade de ver isso aqui no Fluminense, assim, pela minha chegada, né? Pelos funcionários todos, sempre contentes pela minha chegada. O Fábio, eu acho curioso porque você atravessou gerações, né? Viu muita coisa no futebol acontecer desde sua aparição, né, profissional, né, desde os primeiros momentos. Inclusive, eu acho que você cita no depoimento que um dos primeiros jogos que você faz é um dos primeiros, né? Acho que o primeiro como titular é contra o Santos na Vila, né? Que aí tem a situação do pênalti do Edmundo, né? Tem que o Edmundo estava no Santos, você pelo Vasco, né? E isso correram já 20 anos, né? Já muito tempo. Foi em 2000, né? Mais 23 anos. Vai fazer 23 anos. Muito tempo se passou de Caramba, lá pra cá. 23 anos já de profissional. Hoje? Porque as pessoas, assim, muitas pessoas dizem, né, que o futebol... 23 anos de profissional, hein, galera? Não é? Você pensa pelo futebol, assim, isso é raridades, tá? No futebol isso é raridade. O jogador normalmente tem uma carreira de 10 a 15 anos no máximo, estoura 15 anos de carreira, né? Vamos os que foi mais longe assim. 10 a 15 anos. O cara tá fazendo 26, né? 26 anos de carreira. 26 anos de carreira. É muita coisa, hein? É muita coisa. Tá chato. O futebol ficou maçante, não tem mais gol de falta. O que você acha? Você acha que, na verdade, o futebol ele é o mesmo? Não, o futebol mudou muito. Mudaram para melhor, muita tecnologia. Antigamente tinha muito craque, cara. Todo time tinha craque. Agora não. Agora os pé de rato, tem pé de rato ganhando 2 milhões por mês. Entrou muitas coisas, né? Hoje o jogo é muito mais rápido, mais veloz. Qual que é essa análise que você faz dos 23 anos da estreia para cá? Não, acho que mudou muito financeiramente, assim, a concorrência lá de fora, né? Assim, desproporcional, né? Pela moeda, né? São números, assim, que infelizmente os clubes ficam reféns, né? E tem que vender jogadores ainda no meio da temporada, que infelizmente nosso calendário não ajuda, né? Comparando com o calendário da Europa, né? A gente está em plena atividade aqui, eles estão em férias e na melhor janela, né? Então, financeiramente, isso aí mudou muito, né? E você vê a comparação dos jogadores que eram vendidos naquela época, né? Os que são agora já, às vezes, com 18 anos, 17 anos, já está vendido por um valor astronômico, hein? E aí você pega, assim, o levantamento, assim, se for a placar, deve ter, assim... campeonato de 2000, pega todos os times, você vê os jogadores que a gente tinha, todos jogadores de seleção ou que tinha possibilidade de ir, era só elenco muito bom, assim, quando eu tava no Cruzeiro, depois no Vasco, era a seleção dos caras, seleção brasileira, né, o elenco de seleção brasileira, e aí você ia no São Paulo, ia no Fluminense, ia no Flamengo, ia... Só nome de peso, você pega assim as fotos, às vezes eu volto assim, que hoje a internet é boa por causa disso, você vai a campeonato de 2000, campeonato de 97, aí, pô, tu vai ver o elenco dos caras que tinha, né? Então você vê muito isso, né? Hoje você vê muitos jogadores jovens, lembrou às vezes 97, hein? O ano que o Cruzeiro foi campeão da Libertadores, que o Fábio foi lembrar aí, ó. Né? Nas equipes que fizeram a base, né? Porque já estão vendidos, porque infelizmente, financeiramente, a valorização da moeda de fora é muito grande, né, em relação à nossa. Então isso mudou bastante, né? Mas eu acho que o futebol tem que evoluir sempre, dentro e fora de campo. Eu acho que tem muita coisa ainda que pode melhorar. Uma coisa que se arrasta muito, né, é a violência ainda, né, que a gente não consegue ainda suprir, né? Mas já melhorou bastante, eu acho que pode evoluir mais. Mas o futebol é sempre apaixonante, né? Tanto que cada vez mais cresce o número de torcedores das equipes, porque a gente pode reclamar disso, daquilo lá, mas o amor sempre vai existir, maior do que todas as adversidades. E como eu falo, né, o alicerce da minha vida sempre foi Deus, mesmo antes de eu não ter o conhecimento devido do que era Deus, do que é Deus. Deus sempre
direcionou todas as coisas da minha vida. Depois, com o conhecimento, eu tive certeza disso, né? Desde do meu nascimento, me dando dom para jogar futebol, né? E depois trilhado todos os anos aí, dentro e fora de campo, os cuidados, os livramentos. Então, hoje eu tenho essa oportunidade de ter mais discernimento, mais conhecimento, né? Desse Deus grandioso que eu sirvo. E ele que me dá a possibilidade de estar aqui batendo papo com vocês aí. Tá aí o goleiro Fábio, a gente trazendo aqui uma homenagem, né? Mas também um agradecimento a esse grande goleiro aí que vem trilhando ainda com a camisa do Fluminense. Como eu falei, classificado na Libertadores, né? Está aí no caminho. Pode brigar por títulos, por que não, né? Aí na Libertadores ainda. E tá na briga também no Campeonato Brasileiro. Tá na frente do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, né? Então, tá aí. Eu quero saber a opinião de vocês sobre o Fábio, né? Se você tem alguma gratidão, se você tem aí algum carinho, alguma lembrança boa do Fábio, você vai usar o espaço de comentário para você deixar a sua visão, a sua opinião. Também deixar o like nesse conteúdo. Nossa meta aqui, ó, 500 likes, tá certo? Ajuda aí por gentileza, inscreva-se também no canal se você ainda não for inscrito. Aproveita as promoções aí embaixo, Mercado Livre, Shopee, para você comprar o que você quiser. Se for comprar no Mercado Livre ou na Shopee, link na descrição para você comprando barato, com desconto e tá ajudando aqui o nosso canal, certinho? Obrigado a você, tamo junto, até o próximo conteúdo. Fique com Deus. Fui!